Boa noite. Tudo bem com vocês? Como eu tinha falado com vocês no último vídeo, na gravação desse segundo material agora a respeito da linguagem simbólica dos sonhos, eu quero retomar alguns aspectos, algumas coisas que eu disse anteriormente no outro vídeo, para acrescentar mais alguma coisa para vocês que estão me acompanhando através dessa produção a respeito dos sonhos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as ideias que eu coloquei sobre esse assunto no último vídeo. E espero também agora que vocês procurem aprender um pouco mais sobre esse assunto, que, como digo sempre a todas as pessoas, é de extrema importância para a nossa vida particular. Afinal de contas, os sonhos, por menos que você se interesse por eles sempre estão nos mostrando alguma coisa relativa à nossa vida, no nosso dia a dia, a respeito da nossa personalidade, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por mais que você não queira depositar credibilidade nessa fala, mas é exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento. O sonho transmite muitas coisas para nós. Basta apenas que nós paremos um pouco para pensar sobre aquelas imagens pictográficas, como eu já falei com vocês anteriormente, aquelas palavras que aparecem, e saber o que elas estão, na sua mais estrita significação, tentando nos transmitir, enquanto conteúdo simbólico. Esse é o assunto de agora, a linguagem simbólica. Já falei com vocês que a linguagem simbólica dos sonhos, não só dos sonhos, como dos mitos, contos de fadas, por exemplo, ela na verdade representa, ela está substituindo sempre uma palavra ou uma imagem, substitui sempre uma ideia, um pensamento ou um sentimento. Espero que vocês tenham percebido no outro vídeo anterior essa coisa que eu falei com vocês, que é de extrema importância. Tá? Digo novamente, para quem perdeu ou para quem quer ver novamente. Linguagem simbólica, ela funciona sempre assim. São sempre palavras ou imagens cuja função é substituir ideias, pensamentos e sentimentos. Vamos pensar, por exemplo, no conto de fadas. Vocês conhecem tão bem quanto eu. Quando aparece, por exemplo, aquela linguagem simbólica do lobo mau, numa análise simbólica, o lobo, na verdade, não é lobo. Ele representa simbolicamente a transgressão, o nosso instinto interior. Quer dizer, aquela capacidade que nós temos de se deixar engolir por nossos próprios desejos interiores. Isso é um símbolo que acontece no mito, né? No conto de fadas. No sonho não acontece no sonho não acontece diferente. A sistematização é a mesma. Lembra-se que eu falei com vocês? Quer dizer, quando aparece uma imagem de uma casa, nós podemos perfeitamente, termos simbólicos, substituir essa casa por uma consciência. Se a gente, por exemplo, está sonhando com uma casa velha, pode estar se referindo diretamente a uma velha consciência. Quer dizer, e qual que é a dica que o sonho está nos transmitindo? Uma velha consciência exige uma consciência nova. Ao mesmo passo que aparece no seu sonho uma imagem de uma casa nova, já é um retrato de uma nova consciência. Quer dizer, prova que houve uma calcinação, um crescimento, um desenvolvimento espiritual, mental em nossa vida. Agora, é claro, estou dando para vocês uma ideia de modo geral, porque a verdadeira análise de um sonho só se faz quando nós, psicanalistas, intérpretes de sonhos, estamos de frente do analisando e perguntamos a ele uma série de coisas pertinentes ao sonho dele, que por sinal, na verdade, ele é o próprio intérprete. Nós, como analistas, reafirma, psicanalistas, somos apenas uma espécie de nós trabalhamos de intermediação, ou seja,
tentar criar formas dessa pessoa conseguir adentrar no mundo onírico dela, para perceber como que se desenvolve essa atividade dos sonhos dentro do seu inconsciente. Então, a linguagem simbólica, para quem perdeu o vídeo anterior, resumidamente é exatamente isso aí, tá legal? Imagens e palavras, elas aparecem sob forma de... elas substituem as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Agora, uma coisa muito importante que eu não falei com vocês, quero falar com vocês agora. Quando se fala de símbolos, tá? Em termos de psicologia, em termos de símbolos, podemos classificar o símbolo de 3 maneiras. Símbolos convencionais, símbolos ocidentais e símbolos universais. Vou falar de cada um deles para vocês, que isso vai facilitar bastante o seu entendimento sobre sonhos daqui para frente. O que são os símbolos convencionais? São aqueles conhecidos por todo mundo, que não tem nenhuma relação com o nosso mundo interior. É apenas uma coisa exterior que vale para todo mundo. Por exemplo, todos os sinais gráficos existentes da língua portuguesa. Não existe nada mais para significar do que uma relação entre o objeto e uma coisa, né, que vai nos transmitir algo sobre o objeto presente no mundo físico, de maneira objetiva. Esses são os símbolos convencionais. Quer dizer, todos os símbolos convencionais, o que marca eles de modo geral? A sua objetividade. Não existe uma relação íntima com o inconsciente do indivíduo. É apenas uma espécie de dar nome às coisas. Então tudo que você olhar para cima, para baixo, esquerda, direita, para frente, para trás, tudo que tem nome são símbolos convencionais. Porque é necessário que haja esses símbolos convencionais para que nós possamos nos comunicar no dia a dia por meio da linguagem, que é o nosso objeto de comunicação e expressão de nossas ideias, pensamentos e sentimentos. Agora, além dos símbolos convencionais, os mais comuns, temos os símbolos também ocidentais, que são os símbolos, esses sim, já posso te dizer, que têm relação com o nosso mundo interior, com nossas questões íntimas, pessoais. Por exemplo, quando você está conversando com alguém sobre um determinado assunto, quaisquer que sejam esses assuntos, de repente uma palavra ou imagem que se cria na sua mente te remonta a um outro instante da sua vida. Pode ser algum tempo atrás, uma semana, um mês, uma relação profissional, uma relação, sei lá, não importa. Esse símbolo vai mexer com alguma coisa que está dentro de você. Você pode, às vezes, estar conversando com alguém e, de repente, você, momentaneamente, se desligar da conversa, do foco da conversa, e ficar em nível de fantasia, relembrando aquela imagem que aquela palavra ou aquela imagem sugere para você. É como se você, por exemplo, estivesse num parque público e lá você sentasse em um banco, numa praça pública, e visse de tardezinha uma nuvem. E de repente essa nuvem te remete a uma experiência da sua infância. De lá 30, 40, 50, não sei, a sua idade. Nem me interessa também. Seria até uma contraproducente eu discutir sobre esse assunto. Mas pensa bem. É um símbolo. É um símbolo, né, acidental. Isso acontece conosco o tempo todo. Ele é íntimo, ele diz alguma coisa de nós. Porém, entre o símbolo convencional e o símbolo ocidental, o mais importante é o símbolo universal. Esse sim, pode-se dizer que é verdadeiramente o símbolo mais importante que existe na nossa vida. Não digo mais importante, ele vale para todo mundo. De norte, sul, leste, oeste, o planeta inteiro, toda a humanidade, desde o princípio do mundo até agora, esses símbolos universais valem para toda a civilização, da antiguidade, moderna e futura. Pensa, por exemplo, na experiência do fogo. É um símbolo. Quer dizer, do ponto de vista linguístico, fogo tem vários significados. Ele é um significado polissêmico. Mas em termos de psicologia, o fogo pode indicar muitas coisas. Em termos poéticos, pode significar muitas coisas. Em termos físicos, pode significar muitas coisas. Mas o significado dessas coisas é válido para todas as pessoas em quaisquer lugares do planeta nesse exato momento. Pensa, por exemplo, numa cena, por exemplo,
Você tem um sonho em que aparece uma imagem de um fogo devastando uma casa, por exemplo. Se fosse analisar do ponto de vista simbólico, esse fogo é energia que está sendo gasta para a destruição da sua consciência. É uma possibilidade interpretativa. Digo, quer dizer, eu poderia chegar a essa conclusão caso conversasse diretamente com a analisando, mas é uma possibilidade. Quer dizer, o fogo está representando simbolicamente não o fogo propriamente dito, o material em si, físico, mas sim uma experiência psíquica ligada à energia, essa libido mental nossa que nos leva para nos direciona para algum ponto, algum lugar. Fogo. Só tem o fogo? Não, tem a água, a experiência da água. Quer dizer, quando as pessoas me perguntam o que significa sonhar com água, é dificílimo responder. Porque embora seja um símbolo universal, vale para todo mundo, o tempo todo, desde o princípio, agora e o depois, o devir, sonhar com água tem muitos significados. Desde aquela significação mais básica que as pessoas reconhecem como símbolo da pureza, da higienização, mas pode significar muitas outras coisas também. Principalmente quando esse símbolo aparece numa relação onírica, ou seja, dentro num enredo, num sonho. Tá? Pode ser que você esteja atravessando um rio cujas águas, palavrinha complicada, elas estão muito sujas. Quer dizer, a água pode estar simbolizando, nesse contexto, as dificuldades que você está encontrando pelos seus caminhos. Porque o rio também é outro símbolo que nos desloca, né, de um ponto para o outro, do ponto A para o ponto B. Então, quer dizer, nesse sentido, água está sendo utilizada não no seu sentido H2O genérico, no seu sentido simbólico, para mostrar as adversidades que nós estamos encontrando pelos caminhos. É uma possibilidade interpretativa. Pode ser que no setting terapêutico, ao conversar com o paciente, pode ser que nós como psicanalistas, chegamos a outras conclusões, que não sejam essas. Mas existe grande possibilidade dessa ser uma significação bem próxima da realidade. Que a realidade minha, não, do paciente. Então esses símbolos, como eu disse agora há pouco, os símbolos convencionais, os símbolos acidentais e os símbolos universais, eles fazem parte do nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na sociedade, e como os nossos sonhos é uma espécie de uma complementação, quer dizer, é uma retrospectiva dessa vida diária, do nosso dia a dia, pode acontecer dessas imagens aparecer no seu sonho, e você, de posse desses conhecimentos, pode fazer, certamente, se você começar a aventurar-se nessa leitura de sonhos, conseguir entender coisas importantes sobre essa matéria, sobre a qual eu estou falando com vocês um pouquinho agora. Bom, como eu disse no vídeo anterior, agora nesse segundo, eu reafirmo. Quer dizer, eu vou, provavelmente no próximo vídeo, colocar mais algumas informações para vocês perceberem que é muito importante conhecer a linguagem simbólica dos sonhos, porque ele está nos dizendo o que acontece conosco no nosso dia a dia de maneira diferente. A gente não pode tapar os olhos para essa realidade. E com certeza, quando nós conseguimos entender isso, a gente consegue ter um progresso pessoal e consegue certamente ter um desenvolvimento mental, psíquico, e com certeza nós conseguiremos ser melhor do que nós somos, conseguiremos atingir uma melhor versão da nossa pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo de novo, e no próximo, com certeza, eu falarei com vocês sobre outro assunto pertinente a essa área. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!